Senhor, as questões deles, que nesta noite, Pai, seja selado, ó Deus, em nome de Jesus, a vitória do Senhor na vida de cada pessoa. E assim, Pai, nós colocamos todas as demais questões diante de Ti. Pai, que esta noite seja uma noite de um novo começo, de uma nova marca, de um novo momento na vida de cada um aqui. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis sentar, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Seja bem-vindo, você que está no santuário, você que está conosco no rádio e também na internet. Hoje, por causa da chuva muito forte e ameaça, o céu muito ameaçador, alguns não puderam vir, e a gente sente ausência, mas creio que você está sintonizado conosco na emissora de rádio e também pela internet, através do site da igreja, que é www.betelonline.com.br. Clica lá em TV Web e já sai direto ali na transmissão do culto. Se você não ouviu a última ministração, gostaria que você fizesse isso pelo mesmo caminho do site. Vamos abrir nossas Bíblias agora, novamente, no texto que nós estamos meditando já há várias quintas-feiras, que é o arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu. E você já sabe onde está, Apocalipse, capítulo 12. Em pé, vamos ler esse texto. Apocalipse, capítulo 12. Nós queremos avançar um pouco mais hoje. Não sei quando que nós vamos terminar esse estudo do arrebatamento da igreja. Está ficando maior do que eu pensei. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus ela é muito rica. E não sei se você percebe, eu não falo só escatologia, eu procuro ensinar muitas coisas que estão interligadas à segunda vinda de Cristo, para que a igreja possa ter uma visão mais completa, a fim de que você não tenha só informação, mas que você tenha também uma formação, que você tenha o toque do Senhor na tua vida. Apocalipse 12, nós lemos assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas ou coroas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo.
porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso espírito. Vamos orar. Feche os seus olhos. Quando você orar, procure fechar os seus olhos, concentrar, acompanhar a oração de quem está fazendo e elevar seus pensamentos ao trono de Deus. Nós fechamos os olhos para que nada nos distraia nesse instante. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, e as tuas benignidades, Senhor, se renovam a cada dia, a cada manhã, como diz tua palavra. E nós te louvamos, Senhor, também pela oportunidade que temos, pela liberdade que gozamos e pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra profética nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, abre, Senhor, os olhos espirituais e os ouvidos espirituais do teu povo, desses que vão me ouvir agora, ó Pai, para que eles alcancem o entendimento que o Senhor quer dar neste momento. Ó Pai, nosso desejo maior é de estarmos preparados, prontos, santos e irrepreensíveis aos teus olhos, quando Jesus vier buscar os seus. Queremos subir para estar para sempre com o Senhor. É o nosso maior desejo, Pai, é morar com o Senhor nas mansões que Jesus foi preparar para nós. E é por isto, Senhor, que estamos ministrando nesta noite. Toma esta palavra, Senhor, e faz prosperar na vida dos que a ouvirem. Repreendemos a ação dos demônios que queiram causar embaraço ao entendimento desta palavra. E a retenção daquilo que o Senhor deseja, nós os repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. E ordenamos que cessem as ações agora e sejam tirados dessas vidas que estão ouvindo e levados aonde o Senhor ordenar. Agora, em nome de Jesus. Espírito do Deus vivo, livre curso agora, Senhor, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós estamos, eu acho que é a 6ª ministração, se estou certo, eu acho que é a 6ª, sobre o arrebatamento da igreja. E eu tenho pedido mais tempo para os irmãos, para que a gente possa avançar nesses estudos. Irmãos, nós já vimos até aqui, nós chegamos, se bem me lembro, na última ministração nós falamos do grande projeto de Deus. Aqui tem uma revelação estupenda, talvez a maior de todas as revelações de Deus aos seres humanos, principalmente à igreja, a intenção de Deus de levar um povo
e principalmente no meio deste povo, ele tirar aqueles que serão corpo de Cristo, para governar com Cristo toda a criação de Deus. Eu não sei o tamanho da criação de Deus. O universo é algo que Deus criou e está criando, está em expansão. Mas o universo pode ser uma parte da criação, não sabemos. Deus, ele é dinâmico, Deus não é estático, Deus é dinâmico. É por isso que Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus criou esse sistema solar aqui para nós em 6 dias, você pode imaginar, desde que Jesus falou essas palavras cerca de 2000 anos atrás, o que Deus já criou nesse espaço de tempo, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que Ele cria as coisas pelo poder da sua palavra. Ele manda e aquilo que Ele manda acontece. Ele disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus continua criando. Então, Deus tem um projeto para os seres humanos que se tornarem vencedores. É por isso que nós paramos quando eu estava falando para você, que nós, aqueles que forem se tornarem vencedores sobre as coisas que eu vou falar hoje para você, esses vão se assentar com Cristo no seu trono. Ele disse, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, se você observou nesse verso 5 do capítulo 12 que nós estamos examinando, e deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Eu falei que isso aqui se aplica tanto a Jesus como cabeça, como também à igreja, ao filho varão, que é o corpo. Se a cabeça vai reger durante o milênio as nações da terra com vara de ferro, o corpo também vai, porque a promessa que Jesus fez, no capítulo 2, versos 26 e 27, que aquele que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Nós já estudamos isso, e ali eu estava falando das 7 promessas que Jesus fez. E fiz um pedido a você que estava aqui na última quinta-feira, que você lesse durante a semana esses 2 capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E agora vem a cobrança. Quantos aqui leram? Levante a mão. Pode levantar bem alta aí a mão. Poucos, muito poucos. É por isso que eu penso que o arrebatamento da igreja vai ser para poucos mesmo. Porque se você não está interessado, irmão, eu fico admirado que você tenha deixado a oportunidade de ler. Talvez você já tenha lido, mas é bom reler a palavra de Deus. Então veja bem, Jesus ele manda que João escreva 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor, ali onde hoje é a Turquia, e todas elas estão nesse território da atual Turquia, que na época era conhecido como Ásia Menor, E ali nessas cartas, Jesus faz uma promessa para aqueles que são vencedores. Desde a primeira de Éfeso até a última, que é a igreja de Laodiceia, cujo nome ou significado de Laodiceia é povo do juízo, ou seja, essa igreja dos dias atuais. Ele diz, ao que vencer eu farei aquilo, aquilo que vencer eu farei aquilo outro. E ele vai enumerando as coisas que ele pretende fazer aos vencedores. E na última ele diz, ao que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Por isso é que o filho varão, que representa a igreja invisível, que será arrebatado, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono, para o trono de Deus. É a posição mais alta que existe em toda a criação de Deus. Nada supera o trono de Deus, porque nada supera Deus. Nada supera o Senhor Jesus. Então, por isso é que eu digo que é uma revelação estupenda quando você entende esses significados, aquilo que Deus está interessado em lhe dar, em tornar você um vencedor. E eu disse que eu ia falar hoje
sobre o que é que Deus quer que a gente vença. Pelo menos 4 coisas. E pode existir mais. Mas essas 4 coisas o Senhor colocou no meu coração há muito tempo atrás, há décadas atrás, quando eu comecei a ministrar sobre o arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu. Eu não li isso, irmãos. Eu não achei isso em lugar nenhum. O Senhor colocou no meu espírito, me fez entender essas coisas, e eu quero então começar a discorrer sobre essas 4 coisas, ou 4 áreas, melhor dizendo, talvez, que você precisa se tornar um vencedor. Quantos querem ser vencedor aqui? Então comece lendo a Bíblia, Apocalipse 2 e 3, para você conhecer a promessa. Como é que você vai reivindicar uma promessa que você nem conhece, nem sabe? Eu sei que você quer, mas você tem que fazer também a tua parte. Fica muito cômodo você só receber. Olha, irmão, é preciso levar a palavra de Deus a sério. Eis para quem olharei, diz o Senhor. Para aquele contrito de espírito que treme da minha palavra. Isaías 66, verso 2, última parte. Aquele que treme diante da minha palavra, que me leva a sério. Muito importante que nós vamos falar agora. Primeira área que você precisa vencer. Para você ser um vencedor. Lembre-se de que tudo isso que eu estou falando tem uma aplicação mais direta para aqueles que serão reis, para aqueles que serão, dentre os chamados, os escolhidos, para serem corpo de Cristo. Deu para você entender bem essa posição? Essa é uma revelação mais nova que o Senhor me deu recentemente. Que o arrebatamento da igreja, dali nós passaremos pelo tribunal de Cristo e ali, através dos galardões, que é a posição no reino de Deus definitivamente, é que nós vamos saber se nós seremos ou não a noiva, o corpo de Cristo, ou se nós seremos os convidados para a noiva. Seja de uma coisa ou outra, vai ser excelente estarmos nesta festa, no céu, porque você vai ver que a Bíblia descreve aqui a alegria e o júbilo que existe no céu quando a igreja é levada, quando a igreja é arrebatada. Então, 4 áreas que você precisa. A primeira, você precisa vencer, em primeiro lugar, Satanás e os demônios. Ô, pastor, mas logo o diabo, e os demônios, os capetas? Sim. Esse é o mais fácil, irmão, de vencer. Como que é mais fácil, pastor? Porque Jesus já os venceu e nos deu a vitória. Amém? Eu quero que você entenda, eu já falei sobre Satanás, os demônios, a origem, a queda, o poder e tudo que ele perdeu e que nós ganhamos. Então, veja bem, ele odeia o homem e se ele pudesse, ele destruía o homem. Ele tentou várias vezes, como tentou destruir Jesus quando estava na carne. Mas não conseguiu. Então, a primeira área, ou melhor, o primeiro ser que você precisa ser um vencedor é sobre Satanás e sobre os demônios. Veja bem, a Bíblia não nos autoriza, irmãos, em nenhum texto chamarmos Satanás e os demônios para briga, como muita gente faz às vezes. A Bíblia diz que nós temos que resistir o diabo. Ela não diz para nós irmos atrás e provocarmos o diabo e os demônios, mas ela diz que nós, quando somos atacados, porque eles têm essa função de nos atacar e atacam todo dia, toda hora, então nós temos a posição de resistir ao diabo. Vamos ver alguns textos. Primeira Epístola de Pedro, volte aí algumas páginas, e você vai encontrar a primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5, bem no final, capítulo 5, versos 8 e 9, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão. Lembre-se que ele ruge como leão, mas ele não é leão.
mas ele ruge como um leão. Você já ouviu um rugido de um leão? Você já foi num zoológico e viu um leão rugir? Quando o leão ruge, treme o chão, né? Isso faz parte da estratégia de caça do leão. Ele ruge, a presa fica apavorada, fica mais fácil para ele abocanhar a presa. Então, sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti, olha aqui, resisti firmes na fé. Então, nós temos aqui uma orientação muito clara, nós temos que resistir ao diabo. E nós devemos fazer isso na fé, ou seja, em Cristo Jesus. Saber qual é a nossa herança, que Jesus o derrotou e o expôs publicamente ao desprezo, a ele e todos os demônios, e nos deu autoridade sobre o reino das trevas. Irmãos, isso é muito importante, porque lá em Lucas, quando Jesus comissiona aqueles 70 discípulos, em Lucas capítulo 10, eles foram comissionados a curar os enfermos e anunciar a vinda do reino. E nesse curar os enfermos, as pessoas, demônios se manifestavam, e eles expulsaram o demônio também, porque eles tinham autoridade já no nome de Jesus. E quando voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são os demônios graduados. Isso, para não deixar dúvida, Jesus disse: e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submete os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Então, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você nasceu de novo, você tem. Então, se você tem esse testemunho interior, você tem autoridade. Por isso, para vencer Satanás e os demônios, é o mais fácil dos 4 que eu vou falar para você, né? Que você precisa se tornar um vencedor, porque essa vitória, Jesus os derrotou e conquistou para nós e nos deu esta vitória. Ele disse: eu vos dei autoridade. Você pode exercer a autoridade sobre o reino das trevas, e o Senhor espera que você faça isso. Tiago 4:7, eu vou falar de cor, mas está lá: sujeitai-vos, pois, a Deus, no verso 7 do capítulo 4, é um versículo que nós gostamos muito, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós gostamos dessa última parte ali. Mas veja bem, para você resistir ao diabo, vocês têm que estar sujeito a Deus. O que é sujeitar a Deus, pastor? Sujeitar a Deus, irmãos, é sujeitar-se à palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que Deus coloca na sua palavra, aceitar isso na sua vida, praticar isso na sua vida, aí você pode resistir a Satanás. E o resultado é que ele vai ter que fugir. Ele e os demônios. Então, é a vitória que nós temos que ter sobre o reino das trevas. O cristão vencedor, vitorioso, é aquele que vive uma vida cristã de vitória sobre Satanás e os demônios. Amém? Então, Efésios 4:27 diz, é um versículo que nós também citamos muito, no verso 27 de Efésios 4 diz: não deis lugar ao diabo. Vamos ler esse versículo, porque parece até que alguns estão assim meio indagativos. 4:7 diz, vamos pegar o 26, para ficar mais claro o 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Deus está falando aqui? O que a Bíblia está falando? Trate do assunto, libere o perdão, conserte antes que o sol se ponha, ou seja, não vá dormir irado, irritado, nervoso, não vá dormir com o coração amargurado. Trate do assunto. Libere perdão ou peça perdão. Faça o que precisa. Olha bem, por quê? Porque em seguida vem o verso 27.
nem deis lugar ao diabo. Quando é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu não atendo à palavra de Deus. Quando eu não atendo à palavra de Deus, quando eu faço o contrário do que a palavra de Deus diz, eu estou dando lugar ao diabo. Estou abrindo brecha. Não estou sendo vencedor, ao contrário, estou sendo vencido. Irmãos, nós precisamos vencer a Satanás e os demônios na nossa vida. E eles vêm todos os dias, todas as horas, com as tentações. E eu vou falar já sobre isso. Então é preciso que nós sejamos vencedores sobre Satanás e os demônios. Você tem sido um vencedor ou você tem sido um derrotado? O diabo tem te derrotado todo dia ou você tem, como nós costumamos fazer aqui, matado um leão todo dia, não é? Ou seja, você tem posto o leão para correr. Quando ele ruge, você ruge mais forte o nome de Jesus e ele diz, não, esse aí eu tenho que correr. Porque ele sabe qual é a herança dele. Lembre-se de que aquele demônio, do endemoniado de Atos 19, disse, a Jesus conheço e sei quem é Paulo. Mas vocês que estão aí invocando o nome dele sem pertencer a ele, quem que vocês pensam que são? E foi em cima daqueles homens que estavam querendo expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Ou seja, eles não estavam sabendo do que se tratava. E o resultado foi trágico. E muito instrutivo ali em Atos capítulo 19, você pode ler depois em casa. Então você tem que ser um vencedor sobre o diabo e também sobre os demônios, porque o diabo é um ser pessoal, irmãos. Os demônios também são seres pessoais. O diabo não vem te tentar, o diabo não vem te atacar. Ele é o chefe, para isso ele tem milhões, bilhões de demônios para fazer essa obra. Ele faz isso através dos seus demônios, seus anjos caídos, aqueles que obedecem rigorosamente às suas ordens. A segunda coisa que você precisa vencer, ou a segunda área que você precisa vencer é o pecado e o embaraço. Quero que você abra comigo em Hebreus, volta aí algumas páginas, capítulo 12. Irmãos, o pecado, todos acharam Hebreus 12? Olha aqui então para mim. O pecado é algo muito sério, mas muito sério mesmo. Se nós compreendêssemos a seriedade do pecado, nós teríamos medo de pecar. O pecado é algo tão sério, mas tão sério, mas tão sério, que Deus, a suprema inteligência, não achou outra solução para o pecado senão crucificar o seu único filho. Deus não achou outra solução para o pecado senão crucificar Jesus e descer Jesus até o inferno, para dali ele ressuscitar Jesus. Preste atenção na seriedade do pecado. O pecado é algo sério. Se nós entendêssemos bem o significado e a profundidade e o resultado do pecado. O pecado é como um veneno, irmãos, ele mata. Se você tomar veneno, você morre. Se você tomar uma dose maciça de veneno, você morre em questão de segundos, minutos talvez. Mas se você for tomando um veneninho todo dia, você vai ficando magrinho, fraquinho e vai morrendo todo dia, até o dia que morre de vez. Pecado mata. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência, o pagamento do pecado é a morte. E ele está falando não da morte física, é da morte espiritual. Mas o dom gratuito, o versículo continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado é algo muito sério, que Deus não achou outra solução. Vamos olhar aqui para o pecado do capítulo 12. Ele diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que está aí no capítulo anterior, o capítulo 11, enumera essas testemunhas e o que elas fizeram. O autor de Hebreus continua dizendo, deixemos todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Onde é que está Jesus mesmo? Assentado à direita do trono de Deus. Mas ele foi um vencedor. Preste atenção nisso. Jesus foi um vencedor. Por isso ele está vitoriosamente à direita do trono. Ele suportou a ignomínia, ele suportou toda essa contradição, né? Pelo gozo que lhe estava proposto. Agora veja bem, a Bíblia fala aqui de duas coisas: o pecado e do embaraço. Então o pecado é algo muito sério, né? Veja bem, irmãos, quando você nasce de novo, o Senhor te transporta do reino das trevas para o reino da luz, Ele propõe algo para você, que é uma carreira. Ele quer que você desenvolva, corra. É como se fosse uma maratona. Tem um alvo lá na frente, tem uma faixa de chegada lá, céu, gozo, né? Nós estamos correndo esta maratona. Ou seja, é um alvo que Ele propôs, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso significa que o Senhor quer que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, não de derrota, mas vitoriosa. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. A Bíblia não diz isso, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, isto é, Jesus Cristo. Então Jesus, irmãos, ele propôs, ele é o autor e é o consumador, aquele que cria e aquele que consuma a nossa fé. E olhando para ele, não é olhando para pastor, porque pastor são homens que podem falhar, que podem pecar, que podem cair. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, para correr esta carreira. Não é andar não, é correr esta carreira que Deus colocou diante de você. Agora ele disse, olha, tem pecado e tem embaraço que vai atrapalhar você correr essa carreira. Então o pecado é algo muito, muito sério. Nós deveríamos ter medo do pecado. Você sabe por quê? Porque o pecado escraviza. Satanás, ele escraviza a pessoa. A Bíblia diz que quando alguém é vencido por alguém, ele se torna servo disso. Se você é vencido pelo pecado, se você está acostumado a pecar e gosta daquele pecado, você não tem autoridade sobre o pecado, então você é servo dele, você está escravo dele. Aqui eu quero fazer uma diferenciação entre tentação e pecado. Presta atenção, irmãos. Tentação não é pecado. Tentação é um convite para você pecar. Essa é a arma que os demônios usam. Eles douram a pílula para que ela fique desejável para você. Então, a tentação é um convite, é uma porta aberta para você entrar e pecar. Mas você pode resistir à tentação. Aliás, deve resistir. Por que Jesus se tornou vitorioso e sentou com o Senhor? Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado na área sexual. A Bíblia não dá detalhe, mas diz que ele foi em todas as coisas, ele foi tentado. Então, na área sexual, na parte de dinheiro, glória, fama, enfim, tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa carne nos dias de hoje, Jesus foi tentado em tudo, mas ele não caiu. Ele foi convidado a pecar, mas ele disse, não vou pecar. Não quero pecar. Eu decido não pecar. Eu decido não pecar. Por quê? Porque o pecado destrói, ele mata, ele aniquila. Ele destrói tudo, irmãos. Por isso que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele ama o homossexual, mas ele odeia o pecado do homossexualismo. Ele ama
a lésbica, mas ele odeia o pecado do lesbianismo. Ele odeia o pecado do adultério. Deus odeia o pecado. A Bíblia fala disso. Olha, é um sentimento que Deus tem de aversão. Quando ele fala de odiar, ele está falando de aversão. Deus nem gosta de olhar o pecado, mas ele ama o pecador. Mas ele quer que nós sejamos vitoriosos sobre o pecado. Eu fico maravilhado com o testemunho que Deus dá de Jó. Jó, vamos olhar para o livro de Jó, deixa seu dedo marcando ali, onde nós estamos, né? Mas olha lá para o livro de Jó. Para você achar o livro de Jó, você tem que ir lá no meio da Bíblia, e que é o livro de Salmos, e antes dos Salmos você encontra o livro de Jó. O capítulo 1, a partir do verso 6, nós entendemos algo importante. Deus, ele dá um testemunho de Jó. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Ele gosta de passear aqui pela terra e observar as coisas, né? Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha que testemunho que Deus dá de um homem. Tanto Deus como Satanás estavam de olho em Jó. Quer ver como Satanás sabia tudo a respeito de Jó? Olha a resposta que ele deu. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde, isto é, à toa, ou sem razão, sem motivo? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Ou seja, Satanás tinha um relatório completo de Jó. Da vida de Jó, do progresso de Jó, do sucesso de Jó e da integridade de Jó. Ele não questiona Deus quando Deus dá esse testemunho. Lúcifer, ou Satanás, que a Bíblia chama ele aqui de Satanás: você viu o meu servo Jó lá na terra, já que você anda passeando por lá? Homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não era Deus que desviava Jó do mal, era o próprio Jó que se desviava do mal. O mal estava ali, ele ia para cá. Ele não ia enfrentar a tentação, ele fugia da tentação. Irmãos, isso é importante que você entenda. Por isso a bênção de Deus era completa sobre a vida de Jó. Ele agradava a Deus e Deus: eu vou abençoar Jó em tudo que ele botar a mão. E a sequência aqui depois você pode ler. Você vai ver o desafio que é feito ali. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, para que você entenda, é o testemunho que Deus dá de Jó. Ou seja, né, Jó desviava-se do mal, Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era uma pessoa que os seus negócios, e olha que ele tinha muitos negócios, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente naqueles dias. Tinha centenas, milhares de empregados ali, ele era justo e honesto e bom para todos os seus empregados, seus servos. Por isso Deus se agradava tanto de Jó e abençoava tanto a Jó. Então, irmãos, nós temos que vencer, portanto, o pecado e principalmente a tentação. A tentação, como eu disse, não é pecado. A tentação é uma porta, um convite para você pecar. Quando você pode ou não pecar. Mas isto é só para aquele que nasceu de novo. Um pecador que não nasceu de novo, o pecado é algo que está grudado nele. Ele está no reino das trevas. Pecar para ele é a coisa mais natural. Mentir para ele é a coisa mais natural. A gente vê isso nesses noticiários. Está lá, gravaram tudo, ppp, tá, o crime está lá filmado, gravado, com todos os dados, pergunta para o sujeito: não, eu não fiz isso, eu não sei de nada, eu não sou inocente.
Para ele aquilo é a coisa, e parece, ele fala com tanta convicção que parece até que ele crê naquilo, ou acredita naquilo. Por quê? Porque ele é pecador, é natural produzir pecado, mentir. Jesus disse certa vez que quem mente é filho do diabo. E Jesus falava sério. E o mentiroso não entra no reino de Deus. E às vezes a gente pensa, mas uma mentirinha. Irmão, cuidado, pecado é pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão, pecado é pecado. E o que é pecado, pastor? Uma definição de pecado teológica seria, pecado é errar o alvo. Diga assim, errar o alvo. Diga para quem está perto de você, pecado é errar o alvo. Mas que alvo é esse? Veja bem, Deus nos criou para o louvor da sua glória. O projeto de Deus é que a gente tivesse sintonizado com Ele. Mas através da desobediência, da queda de Adão, o homem perdeu o alvo, errou o alvo e caiu. Jesus veio na plenitude dos tempos, na época certa, restaurar essa situação e nos botar novamente no rumo certo para nós acertarmos o alvo. Então é para você desviar do pecado, porque pecado é errar o alvo. E o que é pecado? Tudo aquilo que agride a santidade de Deus é pecado. Sabia disso? Diga assim, tudo que agride a santidade de Deus é pecado. Por isso, irmãos, é que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós pecamos. Nós erramos o alvo de Deus para nós. Pecado é errar o alvo. Essa é a definição bíblica de pecado. Errar o alvo. O alvo de Deus para nós é outro. Não é que nós sejamos produtores de pecado. Pecadores pecando. Não. Ele quer que nós produzamos santidade, separação, longe do pecado. Vitória sobre o pecado. A Bíblia diz que para correr essa carreira nós temos que prestar atenção no pecado que tão de perto nos rodeia, mas também nos embaraços. O que é embaraço, pastor? Muita coisa na vida do crente pode ser embaraço. Às vezes não chega a ser pecado, mas pode se constituir um embaraço. Por exemplo, eu gosto muito de citar o futebol. Né? Se você deixa de vir cultuar a Deus para ver o Corinthians, ver o Neymar, os seus ídolos, o seu time favorito que você idolatra, eu quero dizer para você que isso é idolatria. Idolatria é tudo que vai em primeiro lugar. Se Deus não ocupar o primeiro lugar da sua vida, Ele não ocupa lugar nenhum. Ou é o primeiro ou nenhum. E tudo que você... Se você colocar o Corinthians, o Palmeiras, sei lá, qualquer time, ou o Brasil... Eu gostei demais daquela derrota do Brasil de 7... Foi 7-1, né? 7-2? 7-1 para a Alemanha. Eu acho que Deus já está virado com essa idolatria de crente, inclusive, que às vezes o Senhor tem que tratar. Se você olhar esse capítulo 12, eu queria que você lesse esse capítulo 12. Se você não tratar com o embaraço e o pecado na sua vida, Deus trata. Se você é filho, Deus vai tratar. E Deus não trata leve. Eu me lembro que quando a gente era criança, a gente gostava, se tivesse que apanhar, era melhor apanhar da mãe, porque a mãe batia de chinelo. Mas o meu pai, ele tirava a cinta, dobrava, e você já viu como é que era. Então, irmãos, preste atenção nisso. Se você não tratar, Deus vai tratar com o pecado na sua vida, Ele vai tratar com o embaraço na sua vida. Tem gente que está embaraçada, e agora tem um novo embaraço aí, chamado redes sociais, internet, essa desgraça. Tem gente que fica, parece, tem até agora uma doença criada, né, na psicologia, na psiquiatria, por causa disso. Não se vive mais sem celular, sem esses negócios, sem internet. Aonde que nós estamos chegando, irmãos? Tem gente que não traz mais na Bíblia, né? Traz a Bíblia na coisinha lá, no celular, e fica... Né? Você não sabe se ele está prestando atenção, se ele está lendo a Bíblia, ou se ele está fazendo alguma coisa na rede social. Nós vivemos num tempo difícil.
Deus está vendo. Cuidado. O pecado e o embaraço pode deixar você aqui para trás. Porque se você não tratar disso, Deus vai tratar. E sabe qual é o tratamento de Deus nesse caso? Ele vai deixar você para trás. No arrebatamento. Ele disse, bom, agora eu vou passar ele pela moenda do anticristo. Agora ele vai ver como é que é. Irmãos, quando eu falar sobre a grande tribulação, eu tenho certeza que você não vai querer ficar para trás. Porque a Bíblia diz que Jesus fala, nunca houve e nem jamais haverá um período semelhante à grande tribulação, desde que há homens sobre a terra. Então é muito importante que você entenda que você precisa ter vitória sobre o pecado e embaraço. Novela é embaraço, enfim, tudo aquilo que te rouba o tempo que deveria ser dado à oração, à meditação, à intimidade com Deus. É embaraço nessa carreira que Deus colocou você para correr no dia que você nasceu de novo. Né? Olhando para Jesus. Jesus está lá, o alvo final. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos correr esta carreira, vida cristã vitoriosa. E não vida cristã movida a pastor, a oração, a profecia. Você precisa crescer. Se a cabeça é madura, a igreja que vai para o trono, que é o corpo, é madura ou maduro. Não é infantil. Você está me entendendo, meu irmão? Eu estou tentando ser o mais claro possível e mais objetivo com você. Porque eu quero que você seja arrebatado. O Senhor disse para mim uma vez, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, alimente, descendente, limpe, tira os carrapichos, cuida dela. E disse para mim, com o tempo você vai ver como as suas lãs vão ficar brancas. E eu tenho visto isso na vida de alguns, mas na vida de outros não. E o Senhor quer mudar. Essa palavra é para você mudar, meu irmão. Para você levar Deus a sério, a palavra de Deus a sério, e o tempo que nós estamos vivendo a sério. Amém? Terceira coisa, ou terceira área que você precisa vencer. Então, primeiro é Satanás e os demônios. Segundo é o embaraço e o pecado, que estando de perto nos rodeia. Depois você leia o capítulo 12 para você ver o tratamento. Você vai ver que o último final, o versículo 10 desse capítulo 12, chegando lá no final, né, versículo 10, diz assim, pois aqueles por pouco tempo nos corrigir, como lhe parecia bem, né, para o nosso proveito. Agora veja por quê. Para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, para nós participarmos da santidade de Deus, Ele tem que nos corrigir. Se você não corrigir, Ele corrige. Porque você é filho. Se você não for corrigido, você não é filho. Cuidado. Tem muita gente aí que está pensando que é filho e não é. Porque Deus não está corrigindo, ou você não sente necessidade de correção. Você acha que está tudo muito bem. Afinal de contas, o pastor é exagerado, não é bem assim. Não, afinal de contas, Deus está muito legal comigo, me abençoando. E eu continuo com a minha amante, com o meu pecado, com isso. Cuidado, meu irmão, cuidado. Você pode não ser filho. Você pode não ter nascido de novo. Porque se você for filho, Ele vai te corrigir. Se você não corrigir, Deus dá a chance para nós julgarmos o pecado da nossa vida. Se nós não julgamos, Ele julga, para não sermos condenados com o mundo. É o texto da ceia que nós lemos em toda a Santa Ceia. E também nesse capítulo 12 está algo parecido aqui. Terceira área que você precisa vencer. Você precisa vencer o mundo. Diga assim, eu preciso ser vencedor sobre o mundo. Vamos ler dois textos. Tiago, um pouquinho para frente, você está em Hebreus, vira a página aí. Tiago capítulo 4, versos 4 e 5. Tiago, a epístola do apóstolo Tiago, à igreja, aos santos,
capítulo 4, versos 4 e 5, diz assim, infiéis. Algumas versões dizem, adúlteros e adúlteras. É a mesma coisa, infiéis. Ou seja, o adúltero ou adúltera é infiel. Verso 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo